O profeta Ezequiel foi um dos homens levantados por Deus para profetizar na época do exílio do povo judeu na Babilônia. O nome Ezequiel significa Deus fortalece ou Deus torna forte. Ezequiel pertencia a uma família sacerdotal, ou seja, ele era um sacerdote. Na verdade, nada se sabe sobre quem pensa que é, além das informações que são encontradas no livro que leva seu nome no Antigo Testamento. Ezequiel foi levado cativo para o exílio na Babilônia em 597, logo após o rei Nabucodonosor ter tomado Jerusalém. Na ocasião, foram deportados o rei de Judá, Joaquim, toda a família real, os artesãos habilidosos e os cidadãos mais proeminentes. O profeta Ezequiel era casado, porém sua esposa acabou falecendo repentinamente durante o cativeiro. Isso aconteceu pouco antes da cidade de Jerusalém ser destruída pela ofensiva do Império Babilônico em 586 a.C. Não é feita qualquer menção na Bíblia sobre os possíveis filhos de Ezequiel. A morte súbita de sua esposa foi anunciada por Deus, e o profeta foi proibido expressamente pelo Senhor de se lamentar pelo triste acontecimento. Ele não pôde realizar qualquer rito relacionado ao luto. Essa proibição serviu como um sinal do que os habitantes da cidade de Jerusalém enfrentariam em breve após terem sido levados cativos. O profeta Ezequiel se estabeleceu próximo ao rio Quebar, perto de Alepo, na Babilônia, após ser levado para o exílio. Após 5 anos vivendo no exílio, Ezequiel recebeu uma chamada profética. Ele vivia em sua própria casa, onde os anciãos vinham consultá-lo. É bem possível que o profeta Ezequiel tenha começado seu ministério profético aos 30 anos de idade. Caso esteja correto, então ele tinha entre 25 e 26 anos, quando foi deportado para a Babilônia. Em seu livro, o profeta se mostra bastante familiarizado com os preceitos da religião judaica e com o Templo de Salomão, mas não há qualquer evidência de que ele tenha desempenhado alguma função sacerdotal em Jerusalém antes de ser levado para a Babilônia. Na verdade, geralmente os sacerdotes começavam a exercer suas funções no templo com a idade de 30 anos. Conforme já foi dito, o profeta Ezequiel foi exilado antes de alcançar essa idade. Portanto, quando Ezequiel completou 30 anos, ele estava vivendo a mais de 1.000 quilômetros de distância de sua terra natal. No entanto, no ano em que ele deveria começar seus serviços como sacerdote, Deus o chamou soberanamente para se tornar um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Durante o período em que o profeta Ezequiel profetizou, o templo estava em ruínas. A chamada do profeta Ezequiel para exercer o ministério profético é uma das mais espetaculares registradas nas Escrituras. Esse chamamento é descrito em detalhes nos capítulos 1, 2 e 3 de seu livro. Nessa ocasião, o profeta teve uma visão da glória divina. Quando o profeta Ezequiel caiu com o rosto na terra diante da visão tão gloriosa que teve, ele escutou as conhecidas palavras: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Nesse momento, ele foi capacitado pelo Espírito a tornar-se um canal da revelação divina e proclamar a palavra de Deus ao povo. O profeta Ezequiel frequentemente era chamado por Deus pela expressão Filho do homem. Nesse contexto, essa expressão significa basicamente ser humano e enfatiza a insignificância humana diante do poder e da majestade de Deus. O grande propósito da mensagem profética do profeta Ezequiel era incentivar os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, confiando que ele cumpriria sua promessa de restauração. Deus haveria de conduzir a nação novamente à sua terra de origem e traria novamente os tempos de glória para Jerusalém. Isso aconteceria após o fim do julgamento divino sobre os judeus, evidenciado pelas provações e destruições advindas pelo cativeiro. O profeta Ezequiel anunciou justamente sobre Jerusalém. Ele também anunciou o julgamento divino sobre as nações estrangeiras e profetizou a restauração e a misericórdia para o futuro, após a destruição da cidade. As profecias de Ezequiel sobre a restauração da casa de Davi são cumpridas plenamente apenas em Cristo. A mensagem do profeta Ezequiel é a que contém mais elementos simbólicos entre todas as outras mensagens dos profetas. Ele também usou parábolas e provérbios em seu livro. Algumas pessoas equivocadamente utilizam algumas passagens do livro de Ezequiel para sugerir que o profeta sofria de algum transtorno mental. Claro que quem defende essa ideia fala em compreender a forma com que Deus direcionou a vida desse homem. No início do ministério do profeta Ezequiel, sua mensagem não foi muito bem recebida.
Porém, com o passar do tempo, o profeta foi sendo identificado em uma posição mais honrosa. De qualquer forma, durante seu comissionamento como profeta, o Senhor o avisou de que a casa de Israel não lhe daria ouvidos, pois os judeus não queriam ouvir o próprio Deus. Por isso, Deus disse que fortaleceria o profeta contra o povo, numa frase que talvez contenha um jogo de palavras, fazendo referência ao significado de seu nome. A Bíblia não relata nada sobre a morte do profeta Ezequiel. Tudo o que sabemos é que seu ministério durou pelo menos 23 anos, considerando então que ele começou a profetizar em 597 a.C., quando tinha 30 anos de idade. Ele viveu no mínimo cerca de 50 anos. O profeta Ezequiel não é mencionado em outros livros do Antigo Testamento e também não é citado diretamente no Novo Testamento. No entanto, muitas de suas visões claramente servem de base para o simbolismo presente no livro do Apocalipse. Ezequiel foi contemporâneo de outros 2 profetas escritores, o profeta Jeremias e o profeta Daniel. Os 3 viveram durante a época do cativeiro. O único período histórico, contudo, em que os profetas escritores viveram foi por volta da segunda metade do século XVIII, quando viveram os profetas Isaías, Oséias e Miqueias. Embora Ezequiel, Jeremias e Daniel fossem contemporâneos, eles não estavam próximos uns dos outros. Jeremias profetizava, ajudando, enquanto Daniel servia na corte do rei Nabucodonosor. Já o profeta Ezequiel pregava entre os judeus cativos na Babilônia. Que a coragem e devoção de Ezequiel nos inspirem a enfrentar nossos desafios com fé. Suas mensagens de restauração nos lembram da promessa constante de renovação, mesmo nos momentos difíceis. Encerramos esta exploração sobre Ezequiel, com suas visões e esperanças ainda ecoando em nossos corações.